Salve, salve Hunter, tudo tranquilo, tudo beleza com vocês? A gente está tratando hoje sobre duas questões, que são duas aulas, que tanto pela parte da manhã quanto pela parte da tarde a gente vai trazer hoje. E a primeira aula a gente vai trazer sobre continuação das cartas do Michael. Se vocês prestarem atenção, as cartas do Michael, elas são modelos operacionais que ele entrega lá para os seus alunos de mentoria paga. E dentro dessas aulas que ele entrega para seu grupo de mentoria paga, a primeira carta que ele traz sobre modelo, um modelo que em particular eu gosto muito e concomitantemente foi o que me abriu as portas do mercado financeiro, esse modelo de swings, onde o Michael trata de inúmeras questões, como eu já passei para vocês que existem algumas variantes de swings, mas esse modelo em específico, que é o modelo 01, a gente está tratando sobre o swing normalzão, tá? O swing normalzão, que é aquela padrãozinho gráfico de 3 velas. Na aula passada, eu destrinchei com vocês todo um pormenorizado. Como por exemplo, destrinchei com vocês todo um pormenorizado de a gente vai fazer assim, 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 a gente vai buscar nesse horário, nesse horário, nesse horário e nesse horário, no tempo gráfico de 5 minutos, a gente vai buscar estar nos alinhando dessa forma. A gente procurou fazer e trabalhar dessa forma nessa semana nos trades que eu compartilhei com os senhores. Porém, eu já estava aplicando essa aula de hoje nos meus trades dessa semana, que foram o quê? Que é basicamente quando a Killzone de Londres ela mostra um comportamental, ela dá uma direção para a queda e concomitantemente, pelo que o Michael ele deixa claro no seu vídeo, na sua videoaula número 1, a gente entende que nós teríamos que estar procurando operar no direcional que Londres nos mostrou. Mas nessa segunda videoaula o Michael vai nos ensinar algo bem interessante, que há momentos que isso vai acontecer e há momentos que isso não vai acontecer, tá? Porque isso não é 100%, não é um santo graal, vamos dizer assim, eu estou ensinando dessa forma, vai ser dessa forma infinitamente, amém. Não é assim. Mas as primícias básicas que a gente sabe, que a gente entende, que eu venho passando para vocês, desculpem, estou um pouco gripado, que eu venho passando para vocês no decorrer dessas aulas é que, entendo a quebra de um swing high, nós aguardamos a formação de um swing low. Entendo a quebra de um swing low, nós aguardamos a quebra de a formação de um swing high para estarmos trabalhando. E essa é a forma mais simples para que pessoas neófitas, para que pessoas novas no mercado financeiro estejam alinhados com o estouro institucional. O Michael deixa isso bem claro. Essa é a forma mais simples e rápida para que pessoas novas no mercado financeiro estejam alinhados com o estouro institucional. Como assim, David, estejam alinhados com o estouro institucional? É preciso que os senhores saibam que o mercado financeiro ele é regido por tempos gráficos macros. Então, se eu sei que o mercado financeiro ele é regido por tempos gráficos macros, eu vou partir da premissa de estar trabalhando aonde? Em um tempo gráfico de um dia, pelo menos. Tá? Em um tempo gráfico de um dia. Quando eu estou dentro desse tempo gráfico de um dia, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar estar trabalhando isso que o Michael nos ensina. Que é o quê? É a quebra de um swing high, a formação de um swing low.
a quebra deu um swing low, a quebra deu um swing low e a formação deu um swing high. Essa é a forma mais simples para que pessoas novatas no mercado financeiro estejam alinhados com o estouro institucional. Mas como assim, David, estejam alinhados com o estouro institucional? Se você perceber, dentro do mercado do diário, que é o que a gente está trabalhando na parte da tarde, que é essa parte macro, onde há toda uma movimentação, que a gente tem que ter o embasamento e a base por trás de tudo isso. Se você perceber, quando a gente vê isso aqui acontecendo, essa quebra desse swing high, formação do swing low, o mercado ganha um direcional a favor do movimento bullish. Quando você vê um swing low sendo quebrado e a formação de um swing high, você vê um direcional sendo formado a favor de um mercado bearish, de um mercado baixista. Isso não é de hoje, isso não é de agora, isso vai desde muitos e muitos e muitos anos. Se a gente for parar para fazer aqui algumas colocações de datas, eu já vi o Michael citando que aprendeu isso com o seu mentor Larry Williams, que a partir disso ele desenvolve os swings avançados de mercado, né? ITL, ITH, ITL, ITH, LTL e assim sucessivamente. Eu já vi o Michael citar 1998 a 1999, outros vídeos eu vi ele citar 1996 ali. Ele já falava que esse padrão aqui, entre aspas, já era muito presente no mercado, que Larry Williams ensinou, tá? Essa configuração do mercado financeiro para que estejam alinhados com o estouro institucional. E não é mais uma questão de, tá? Não é mais uma questão de, como é que eu posso dizer para vocês aqui? De esperarmos por um ponto de swing se formar. Não é mais um ponto de esperar que um ponto de swing se forme. Vamos usar essa expressão aqui. Eu estou esperando um swing se formar, eu estou esperando o swing se formar. Não. Eu entendo que quando vocês estão iniciando, ou até mesmo quando eu estava iniciando, eu ficava com muito desse anseio. Eu estou esperando aqui um swing se formar, que um swing se forme. Só que depois de algumas aulas mais avançadas do Michael, eu entendi que o ponto de swing se formará no local ideal. Então não é onde eu quero que ele se forme. Ele vai se formar no lugar ideal. Ou seja, onde vai acontecer possivelmente uma virada de mercado. E essa virada de mercado, ela tem algumas junções. Não é apenas um swing high ser formado, mas esse swing high foi formado logo após a quebra de um swing low. Não é apenas um swing low ser formado, mas esse swing low foi formado depois da quebra de um swing high. Então, no lugar ideal, os pontos de swing serão formados. Repito, no lugar ideal, os pontos de swing serão formados. Não onde eu quero, não onde você quer, mas é no lugar ideal que isso vai acontecer. Porque há uma codificação dentro do mercado financeiro, como eu já expliquei para vocês, que a aula subsequente a essa vocês vão entender, que é a aula sobre taxas de juros, onde eu vou dar uma explicação mais abrangente sobre isso. Que quando um swing se forma, já era. Toda a premissa que, se você for analisar, e você vai me ouvir falando muito disso, que os swings são o mercado, está muito por trás dessa frase que o Michael fala. Os pontos de swings vão se formar no lugar ideal. Não é onde eu quero, não é onde o Larry Williams quer, não é onde o ICT quer, não. Eles vão se formar onde é o local ideal do mercado financeiro. Tudo bem? Então, eu tenho aqui uma imagem bem interessante, que se vocês forem prestar atenção nisso daqui, eu já ensinei para vocês isso daqui há muito tempo atrás.
que muitos dos senhores não olharam para isso com um apreço que ele merece. Muitos dos senhores não olharam para ele com o apreço que ele merece. Que é sempre partindo da premissa do quê? Pensa comigo que existem algumas regras do jogo aqui dentro do mercado financeiro. E essas regras do jogo, o Michael já deixou bem claro. Pensa comigo que a gente tem basicamente 4 a 5 regras do jogo. A gente tem 4 a 5 regras do jogo aqui dentro do mercado financeiro, que eu vou estar passando para vocês no decorrer dessa aula. Que são as quais? Basicamente o mercado se movimenta com 2 regras do jogo iniciais, que é o que? Busca de liquidez. Buscar liquidez de buy side, primeira regra do jogo. Buscar liquidez de sell side, segunda regra do jogo. Reequilibrar ineficiências de BIC, terceira regra do jogo. Reequilibrar ineficiências de SIB, quarta regra do jogo. E quando a gente pega essas 4 regras do jogo aqui, as 4 regras do jogo chamado ICT, e a gente acrescenta a quinta regra do jogo, que é o tempo, a gente abre nossos olhos. Agora, quando a gente acrescenta o patamar, ou essa quinta regra do jogo chamado tempo, a gente tem uma abrangência maior da nossa visibilidade. Por quê? Existem formas de se analisar um candle diário, existem formas de se analisar um candle semanal, existem formas de se analisar um candle mensal, existem formas de se analisar um candle anual. Existe. E é o que eu estou passando para vocês na parte da tarde, onde a gente aprendeu um pouco sobre tendências sazonais, que se vocês prestarem atenção, as tendências sazonais elas vão se dar basicamente na virada de estação para estação. E nessas viradas de estação para estação é onde tende a acontecer o quê? É onde tende a acontecer basicamente a divergência SMT, onde o Michael fala muito sobre isso, entre viradas de estações para estações tende a estar acontecendo uma divergência SMT, e nessa divergência SMT o mercado tende a ganhar um direcional bem interessante, que é basicamente final de fevereiro, início de março ali. O mercado tende a pegar uma movimentação bem interessante. Meados de maio / junho, que é o translado de uma estação para outra, o mercado tende a pegar uma outra movimentação muito forte. E no translado de setembro para outubro, salvo engano, o mercado tende a pegar uma outra movimentação muito forte também. Então, se você presta atenção nisso, se você olha com apreço para essa questão sobre como se analisar uma divergência SMT dentro dessa questão da análise ali maior no que diz respeito à tendência sazonal, nessas mudanças de estação, para vocês estarem prestando atenção, a gente tem pontos chaves, a gente tem momentos chaves que o mercado ele vai começar a movimentar mais rápido. Então não tem por que a gente estar se desesperando e se afobando quanto a isso. Como por exemplo, peguem essas 2 imagens aqui e olhem para esse gráfico. Os senhores nem sabem que gráfico que é esse. Não tem nome, tá? Não tem nome. Então os senhores não sabem que gráfico que é esse. E é isso que é a beleza do mercado financeiro, porque funciona em qualquer gráfico. Vamos colocar aqui no início desse ano aqui, ó, 2025. Reparem comigo como o Michael nos ensina a marcar 2 meses. E a próxima marcação é basicamente aqui. Tá? A próxima marcação é basicamente aqui. O que é que o Michael fala na aula da tarde sobre tendências sazonais? Eu estou juntando aqui já alguns contextos para que os senhores entendam. O que é que o Michael fala sobre tendência sazonal? Ele fala, basicamente, que nessa questão aqui de tendência sazonal, entre meados de janeiro e fevereiro, o mercado tende a buscar uma inicial movimentação, seja para alta ou para baixa, e então ele entrega uma movimentação contrária até meados de março/abril. Quando chega a meados de março/abril, o mercado ganha uma outra movimentação. Quando chega aqui mais ou menos nessa passagem aqui, ó, de maio para junho, o mercado tende a estar ganhando uma outra movimentação.
E a gente vai acompanhar essa movimentação se formar no decorrer desse ano. A gente vai pegar esse gráfico aqui e a gente vai estar estudando ele sábado após sábado, para a gente estar analisando essa questão da formação da tendência sazonal. Tá? Dos pontos que o Michael fala, dos pontos que o Michael indica. Mas reparem só aqui nesse gráfico como a gente tem uma pá de informações. A gente tem uma pá de informações aqui nesse gráfico. Como, por exemplo, o quê? Primeiro quarterly. Porque a gente entende que quando o Michael está dando uma aula sobre tendência sazonal, sobre essa questão de quarterly, ele deixa bem claro. Ó, a gente pode dividir em 3 meses em 3 separações de 4 meses ou 4 separações de 3 meses. Quarterly. Só que depois ele aparece falando sobre essa questão da tendência sazonal. Onde, se você pegar a divisão, vai ficar 2, que é aqui janeiro e fevereiro, 3, março, abril, maio, mais 3, junho, julho, agosto, mais 3, setembro, outubro, novembro, mais 1, que é dezembro aqui. Então ele coloca essas linhas aqui, ó. Junho, aí 1, 2, 3, setembro aqui. E depois dezembro, aqui. E depois janeiro aqui, ó. Ele faz isso. Ele faz essa formação e esse desenho aqui. A gente vai estar estudando isso aqui no decorrer do ano, tá? E eu não vou falar o nome desse ativo, para que os senhores vejam ele se movimentar. E depois eu vou falar lá no finalzinho, quando a gente estiver chegando mais ou menos aqui, aí sim eu falo o nome desse ativo. Se os senhores fazem isso com o ativo mãe dos senhores, o que é o ativo mãe? É o ativo que você mais gosta. Você tem que entender qual é a movimentação que ele está fazendo aqui nesse patamar macro. Você tem que entender isso. E a premissa inicial, básica e simples, para que você entenda, para que você, como um novo operador, entenda, para que você esteja alinhado com o estouro institucional, é o quê? Essa leitura de swing. Não tem outra. É essa leitura de swing que vai fazer com que você esteja alinhado com o estouro institucional do mercado financeiro. Ache ruim quem quiser, fale quem falar sobre swings, mas não sou eu que estou falando isso. É o ICT. É o Michael. É o Michael. Tem que tirar o chapéu pro velhinho. Tem que tirar o chapéu pro velhinho. Por quê? Porque quando você começa a demarcar aqui, ó. Quando você começa a demarcar e ver essa quebra desse swing high aqui, você vê um swing low se formando aqui, ó. Nesse tempozinho aqui. Quando você vê esse swingzinho se formando aqui, você vê esse swing highzinho aqui se formando. Você vê esse outro swingzinho aqui se formando? Pô, David, mas como é que eu vou ler isso? Preste atenção. Isso aqui é outra questão que eu já passei para os senhores. Uma atividade há muito tempo. Para melhorar a leitura do fluxo institucional dos senhores. Olha como a gente fazendo isso em um gráfico em patamar diário, a gente consegue, nós conseguimos nos alinhar com o estouro institucional muito rapidamente. Muito rapidamente a gente consegue se alinhar com o estouro institucional. O que é que a gente está tendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Olhem essa imagem. Aqui, ó. Olha essa imagem aqui. Tá? Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui. E depois olhem essa imagem aqui. O que são isso aqui? Basicamente, swings institucionais, que a gente já conversou. A primeira parte da aula, basicamente, a gente está falando sobre esse swing institucional, que é um breaker block. Então, a gente tem que partir da premissa de que? Execução de stop. Execução de stop, primeira regra do jogo. Primeira e segunda regra do jogo. Execução de stop. Buy, stop, sell, stops. Primeira e segunda regra do jogo. Preço de mercado abriu. Mercado sobe, captura uma buy side.
Se o mercado está capturando uma buy side aqui, ó, o que é que eu entendo? Aqui eu preciso vender, porque tem gente comprando. Onde é que está a minha contrapartida a isso? Tá aqui, ó. Se aqui eu vendi em patamar caro, aqui eu vou comprar em patamar barato, em estouro institucional. Identificar as piscinas de liquidez, identificar onde é que tem a sua contraparte. Eu não vou comprar basicamente nesse nível de suporte. Eu vou comprar abaixo, porque eu sei que eu estou comprando de pessoas que estão vendendo barato. Eu não vou vender nessa linha de resistência. Eu vou vender acima, porque eu sei que eu vou estar vendendo para pessoas que estão dispostas a comprar caro. Então eu estou vendendo para pessoas que querem comprar caro e estou comprando de pessoas que querem vender barato. Então, quando o mercado chega aqui nesse nível, aqui essa reflexão é bem interessante. Por quê? Porque geralmente, o operador ele quer esperar o mercado chegar a esse patamar aqui, ó, para só então procurar por compra. O operador quer chegar nesse patamar aqui para só então procurar por compra. Só que não precisa disso, pessoal. Não precisa disso. Você está em um nível acima. Isso aqui é liquidez, é buy side, liquidity pool. Tem grana, tem money. Você vê um swing institucional sendo montado aqui, cara, opera para chegar nesse patamar barato. Vem vendendo daqui de cima até aqui abaixo. Quando ele der gatilhos e sinais contrários, então você fecha a sua operação. Tá? Então, isso aqui é preciso vocês terem a ciência do que está acontecendo em um tempo gráfico maior, porque, por exemplo, o mercado chega acima dessa piscina de liquidez, desse nível de swing high em um nível diário, já é um ponto muito bom para quem fez o que aqui, ó. Olha lá. Para quem comprou aqui. Quem comprou aqui vai vender aqui. Quem vendeu aqui vai comprar aqui. Aí às vezes você pega uma operação e quer levar a operação até aqui, ó. Só que aqui ele já chegou em um ponto determinado de execução de liquidez. Pode ser que o mercado quebre um swing low e vá formar um swing high? Pode. E é isso a premissa que o Michael está ensinando. Mas não é só isso que está por trás dos swings. Isso aqui também é uma questão muito interessante, que é o quê? É você entender que acima de todo swing tem liquidez disponível. E se tem liquidez disponível acima de todo swing, você aguarda um swing institucional, que é um breaker ou um mitigation, e opera a favor da próxima piscina de liquidez. Opera a favor da próxima piscina de liquidez. Então, se eu fosse dizer uma ou duas modalidades, a primeira modalidade que eu diria é você operar a favor do estouro institucional quando isso acontece, de manipulações. A próxima que eu diria é você operar com a quebra de um swing low e a formação de swing high. Então, partindo do ponto de time diário, eu consigo entender e consigo ter uma visão macro do mercado, uma visão ampliada do mercado. Eu consigo entender que o mercado aqui, ó, ele vem abaixo de uma sell side liquidity, volta para cima dessa sell side liquidity, quebra um swing high aqui, ó. Não tem outra. Vem abaixo de uma sell side, quebra uma buy side aqui, o swing high. Então ele quebra esse swing high aqui. Aí o operador, ele fica na firula e fica batendo a cabeça esperando o mercado voltar até patamar barato para então ele comprar. Sendo que o movimento já foi embora. Por quê? Porque o mercado aqui, ó, ele quebrou um swing low depois de ter feito o quê? Capturado um swing high. Então sempre procure nessa modalidade de swings, tá? Que muitas pessoas menosprezam, entender o que é que o mercado está fazendo de imediato. Então você não vai operar o swing mais antigo, você vai operar o swing mais recente. Então se o mercado está quebrando um swing high aqui,
cara, vai trabalhar comprado até a próxima piscina de liquidez. Quando o mercado chega nessa piscina de liquidez aqui, olha como é nítido aqui, ó, que o mercado houve uma captura de liquidez imensa, que é basicamente o quê? O pessoal vendeu para quem queria comprar caro. Olha esse pavio dessa vela aqui, já nos diz muita coisa. Aí depois ele faz o quê? Ele quebra dois swing lows aqui, ó. Dois swing lows. E volta a patamar o quê, pessoal? Patamar caro. Aqui está basicamente a segunda modalidade, ó. Aqui está basicamente a segunda modalidade. Você entender que eu estou em um time diário. Ah, David, mas aqui não foi uma quebra com o corpo. Mas vamos ser conscientes de que isso é uma vela que vale a 24 horas. Essa queda completa aqui durou cerca aí de, no mínimo, umas 8 horas. 8 a 12 horas de queda aqui. Quebrando com corpos esses níveis de oscilações em times menores. E então esse retorno a patamar caro. Tá? Então esse retorno a patamar caro. Então preste atenção aqui, nesse ponto aqui, se eu não tenho essa imagem aqui, ó. Que seria basicamente aqui. Então esse retornozinho aqui para sendo uma entrada. Isso aqui, ó. Swing low mais baixo, topo intermediário sendo quebrado, o pavio desse candle de um dia e até essa retraçãozinha aqui do candle de um dia, basicamente te indicando ali uma entrada de compra nesse intermédio aqui. Olha o quanto que ele sobe depois. Ele vai lá e estoura isso daqui. Quando ele estoura isso daqui, olha essa absorção de liquidez aqui acima. Cai, retrai, cai a níveis de oscilações mínimas. Volta a patamar caro. E então começa-se a entregar novamente. Olha lá. Começa a ser entregue novamente para a queda. Olha como, em momento algum, o mercado te ameaça voltar. E é onde eu quero que vocês tenham um bom senso, tá, pessoal? Vocês tenham um bom senso. Olha esse cenário aqui. Desses pavizinhos para o cenário desse paviozinho aqui, ó. Há uma diferença absurda. Há uma diferença absurda disso daqui. Disso daqui para isso daqui. Tá? Há uma diferença absurda. Tudo bem? E entender os pontos. Poxa, eu saí dessa sell side, fui para essa buy side. Onde é que está a próxima sell side? Tá aqui, ó. Aqui abaixo. Essa sell side aqui. Então o mercado vai e começa a fazer o quê? Começa a cair. Vamos marcar aqui os swings para que vocês vejam, que vocês entendam. Se no momento oportuno não acontece o que o Michael fala e ensina. Aqui. 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 Deixa eu marcar aqui os swings lows. Então isso aqui você não precisa fazer todo dia. Mas é importante você ter esse rastreamento aqui do nível diário.
para você entender qual a direção você vai estar trabalhando na micro. Esse trabalho manual aqui deve ser feito para que você entenda o que está acontecendo. Aí vamos entender aqui. Aqui já tá bom. O mercado faz essa mudança aqui acima dessa buy side. Próximo ponto, pelo menos nessa sell side aqui. Então, quando o mercado vem a interagir nessa sell side, eu quero ver qual imagem. Pelo menos essa imagem aqui, ó. Quando ele vem trabalhar acima da buy side, eu quero ver essa imagem. Confiram comigo se eu não tenho essa imagem aqui, pessoal. Esse diagramazinho aqui aparecendo, ó. Topo. Topo mais alto. Fundo intermediário aqui. Topo. Topo mais alto. Fundo intermediário sendo quebrado. Para então uma entrada. Veja se não parece. Certo? Bem aqui, ó. É entender o agora. É o time, é agora. Quebrou as swings aqui, ó, vai na venda. Quebrou as swing highzinho aqui, ó, vai na compra. Quebrou as swing low, vai na venda. Olha quando ele chega abaixo desses níveis de sell side. Olha quando ele chega bem aqui. Eu quero ver pelo menos essa formaçãozinha aqui, ó. Onde é que eu tenho essa formaçãozinha aqui acontecendo, David? Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Repara como ela tá aqui. Tá? Topo, fundo, fundo mais baixo, topo intermediário quebrado. Dá para trabalhar uma comprinha aqui, nos próximos dias aqui. Mas em um timing, em um nível maior, eu tenho ela acontecendo aqui. E tenho ela acontecendo aonde? Aqui, ó. Seria mais ou menos isso, para então a gente tá procurando uma mudança no patamar de entrega. Sempre batendo com a questão da análise da tendência sazonal. Então olha só, pô, quebrou swing lows aqui, ó, lá para meados de 26 de janeiro. O mercado voltou a patamar caro e caiu exatamente 67 dias, tá, pessoal? 67 dias seguidos. Aí quando ele chega nesse patamar de 67 dias seguidos, ele já começa a demonstrar resquícios de alta. Quando? Quando ele começa a trabalhar acima de swing high, ó. Quando ele começa a trabalhar acima de swing high. Quando ele começa a trabalhar acima de swing high. Resquícios de alta. Ele já está meio que te dizendo, ó, preste atenção. Eu vou querer subir um pouco mais. Eu vou começar a querer subir. Aí aqui é onde vem o feeling, ó. Aqui é onde é que vem o feeling, pessoal. Que eu vejo vocês cometendo muitos erros. Muitos erros mesmo. O mercado, ele trabalhou abaixo desse swing low aqui. Começou a trabalhar acima desse swing high. Você vai procurar compra. Perfeito. Só que você tem que entender quando o mercado chega acima disso aqui, ele vem a trabalhar abaixo de um swing low aqui. Aqui ele não está aparecendo, mas é um swing low, em times menores. Se eu baixar o time aqui, vocês vão ver aparecer um swing low aqui. Ele vem trabalhar abaixo desse swing low aqui. Cara, não faz sentido você começar a querer alongar sua operação, a querer aumentar seu stop, porque isso aqui é um buraco negro. Quanto mais você alongar seu stop, mais o mercado vai buscar. Quebrou o swing low, cai fora. Trabalhou abaixo disso aqui, cai fora. Trabalhou abaixo disso aqui, cai fora. Porque tua visão está errada. Tua visão está errada se tu querer continuar comprado aqui, aqui e aqui. Tá super errada. Ao invés de você trabalhar na compra enquanto isso aqui está sendo quebrado, busca trabalhar na venda. Porque o que é que está acontecendo aqui? Topo mais alto, fundo intermediário.
Isso aqui é uma nítida e clara oportunidade de você vender. Topo mais alto, fundo intermediário sendo quebrado. Isso aqui é uma nítida e clara oportunidade de você vender. Pô, David, mas quebrou o swing high aqui. Eu posso estar aguardando isso daqui? Pode. Mas pensa comigo. Ao invés de você estar aguardando isso daqui, por que você já não vem vendido daqui? Até chegar aqui, e quando chegar aqui, fizer a movimentação que deve ser feita, você inverte sua mão. Tô falando de time diário, tá, pessoal? Tô falando de uma movimentação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Dentro desses 7 dias aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3 dias que terminam altistas, mas que tem boas oportunidades de venda, e 4 dias 100% baixista. Então ele vem, captura esse nível de swing low. E mostra-me o quê? Mostra-me a quebra desse swing high. Fundo mais baixo, quebra de swing high. Aqui, ó, quebrou o swing high. Esse swing high bendito aqui, ó, quebrou esse swing high bendito. Ah, David, ele quebrou esse swing low aqui, ó, eu vou vender aqui. Não, cara, não faz isso, velho. Não faz isso. Não faz isso. Olha ele quebrando o swing high aqui, filho. Quebrou o swing high é sinal de quê? De compra. Ainda mais depois da captura dessa sell side. Aí você fica querendo tacar a venda aqui, ó. E o mercado só vai contra ti. Só vai contra você. E você vai querer alongar seus stops, que é o que eu vejo que vocês estão fazendo, grande maioria de vocês. Preste atenção no swing recente, pessoal. Presta atenção no swing recente. Presta atenção no swing recente. Qual é o, se faz essa pergunta aqui, qual é o swing mais recente que está quebrado? É se fazer essa pergunta. Qual é o swing mais recente que está quebrado? Faça essa pergunta. Se faça essa pergunta e depois você me diga o que é que você está conseguindo fazer dentro do mercado financeiro. Tá? Qual é o swing mais recente que está quebrado? Qual é o swing mais recente que está quebrado? Por quê? Veja só. Ah, David, quebrou esse swing low aqui. Quebrou esse swing low. O operador, ele fica naquela de esperar o mercado chegar até patamar caro para querer vender. Sendo que ele já poderia... Ué, como assim? O Wellington tá pedindo para participar. Ele tem que clicar no link que eu mandei lá. Só um minuto. Eu acho que ele deve estar no trabalho. Acho que ele deve estar no trabalho. Porque qualquer um clicar aqui pode entrar. Não, sem problema, Marcelo. Então, swing mais recente quebrado. É a pergunta. O swing mais recente quebrado. Essa é a pergunta. Qual é o swing mais recente quebrado? Porque o operador fica naquela. Pô, quebrou o swing low aqui. Eu vou esperar chegar a patamar caro para então eu vender. Sendo que o mercado já te deu uma boa oportunidade de compra aqui, ó. O mercado já te deu uma boa oportunidade de compra bem aqui. E você vai comprado até patamar caro. Você vai comprado até patamar caro. Eu não iria dizer, mas eu vou falar, já de agora, esse é o gráfico do Bitcoin. Tá? Esse é o gráfico do Bitcoin. Eu tenho um colega meu, eu não opero muito Bitcoin, não. Faz um tempo que eu não opero mais isso. Mas que ele estava comprado Bitcoin desde aqui mais ou menos, ó, quando o Bitcoin estava mais ou menos 56. Eu paguei essa dica aqui para ele. Como assim, David? Tu pagou essa dica aqui para ele? Essa quebrazinha aqui, ó, de swing high. Essa quebrazinha aqui de swing high, eu falei, ó, é interessante tu
locar um pouco de grana aí no Bitcoin. Haja vista isso daqui. Ele foi alocou grana no Bitcoin. Se não me engano, eu acho que ele comprou meio Bitcoin aqui, salvo engano. Salvo engano, não lembro o que foi que ele fez aqui, mas eu acho que foi cerca de meio Bitcoin que ele comprou aqui nessa época. Bitcoin foi bom, estourou. Quando o mercado começou a dar esses resquícios aqui de quebra de swing low, ó, esses resquíciozinhos aqui de quebra de swing low, falei pra ele, ó, preste atenção, negão, preste atenção, tu já tá com uma lucratividade aí de mais de 100%, tu comprou Bitcoin aqui a 59 mil, o Bitcoin já foi para 108 mil, basicamente 100% de valorização, 100% de valorização tu obteve no Bitcoin aí, o mercado está quebrando esse swing low, tende-se a subir um pouco mais. Então quando o mercado quebrou esse swing low aqui, eu falei para ele, ó, espera lá o mercado chegar na casa de uns 108, 106 mil e tu executa. Tu sai da tua operação. Tu fecha, tu vende teus bitcoins. Ele foi vender os bitcoins dele aqui, ó, quando o mercado fez esse retorno. Mais ou menos por aqui nessa faixa de 106 a 108, aqui ele foi lá e fechou e vendeu seu bitcoin. Ele ficou na mágoa, não, David, mas vai subir mais, mas vai subir. Não, filho, calma. Vai subir não, calma. Então ele vendeu o bitcoin dele aqui, ó. E o mercado foi caindo. Ele fez, pô, e quando é que eu compro novamente? Aí vamos lá. High Resistance Liquidity Runs. High Resistance Liquidity Runs. Então eu fui lá e falei pra ele, ó, preste atenção nesse nível aqui. Quando o patamar chegar lá por volta dos 73, quando for o momento de tu comprar, eu te aviso. O mercado vai, começa a quebrar swings highs aqui, ó. Eu falei, ó, faz uma compra de Bitcoin. Ele não opera day trade, ele compra a moeda basicamente. Falei pra ele, ó, faz um aporte aqui de Bitcoin. Foi lá, comprou. E o mercado caiu um pouco mais. Ele ficou, pô, David, ó, comprei aqui, tô um pouquinho no prejuízo, tá? Calma, negão. Calma. O mercado foi, começou a quebrar esse nível de swing high novamente aqui. Eu falei, ó, compra Bitcoin com força aí agora. Aí ele foi, só pra vocês verem como o cara lucrou, tá? Ele comprou Bitcoin aqui, ó, a 59. Executou mais ou menos aqui a 106, 108. Ele foi, comprou Bitcoin aqui, mais ou menos aqui, a 84. E depois ele comprou Bitcoin novamente a 83 e alguma coisa. Depois que ele quebrou esse swing high aqui, eu fiz, ó, pode sentar a mão aí no Bitcoin. Ele foi lá e sentou a mão no Bitcoin aqui. Até porque não perde a moeda. Ela se desvaloriza, você fica ali com um saldo meio quanto que negativo, porque você comprou a 83, o mercado está valendo agora 75, você está meio ali que perdendo 7 mil e tal, mas ele é seu. Bitcoin, ele é seu. Você só se desfaz dele se ele quiser. E agora o mercado deu esse bom e chegou a capturar aqui o que? 110 mil. Entendeu? Então, esse é o poder da macro. Vocês entenderem a movimentação macro. Mapeando aqui, ó, tranquilamente. Buscando as melhores oportunidades. Opa, quebrou o swing lowzinho aqui. Ó, negão, preste atenção que o mercado pode estar vindo cair. Sem me preocupar com muita coisa, tá? Sem me preocupar com muita coisa. Só nessa daqui, ó. Quebrou o swing high. Topo mais alto. Quebrou fundo intermediário. Ó. Venda. Fundo mais baixo. Quebrou topo intermediário aqui. Ó. Compra a partir daqui. Olha o tanto que tu já tem de lucratividade. Tá? Então, essa é a premissa do time maior. Essa é a premissa de você entender isso daqui, ó. Esse poder aqui desse swing. E quando você vai para um tempo menor, para que vocês entendam esse modelo 01, essa segunda aula, o Michael, ele não cai muito em tempos gráficos menores, ele mostra muito o tempo gráfico maior para que vocês entendam o poder disso, tá? O poder disso daqui. Vamos usar um gráfico que vocês gostam muito, que eu também gosto.
Cadê ele? MNQ1. Vamos pôr MNQ1 para que vocês entendam o poder disso daqui, pessoal. 2025. Não vamos analisar mais que isso, não. 2025. Vamos analisar mais que isso aqui, não. Quebrou swing higher. Olha os próximos dias. Olha os próximos dias. Quebrou swing low. Olha os próximos dias. E eu tô falando da quebra mais recente, tá? Vamos tratar aqui com essa situação da quebra mais recente. Para que vocês entendam. Beleza, vamos lá. Patamar diário. Preço de abertura do diário. Lógico. O preço da abertura do diário aconteceu. O mercado vem, cai. Pô, David, quebra um swing low. Sim, quebrou um swing low. Isso aqui é a venda. Que inicialmente vocês querem fazer. Só que ao invés de vocês pensarem nessa venda, nesse patamar caro aqui, você está abaixo de uma piscina de liquidez. Tem pessoas aqui vendendo barato. Aqui você vai comprar. É a famosa Turtle Soup. Oh, meu Deus. É a famosa Turtle Soup. Ponto de liquidez em um HTF. Estamos bem abaixo desse ponto de liquidez. Compra bem aqui e procura vender aqui nesse patamar caro. Olha a lucratividade. Pô, David, subiu lá, quebrou aquele swing high. Quebrou esse swing high aqui. Aí sim, você faz o quê? Você procura vender aqui, ó, e vai até esse patamar barato. Lembra lá que eu falei que se eu fosse falar que tem dois modelos para você estar operando com os swings, são esses. Você vê o mercado trabalhando abaixo de um swing low, procura compra nesse time maior para chegar até patamar caro. Não chegou no patamar caro, não parou, não tem problema. Tu vai continuar lucrando. Chegou nesse swing high aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho buy side, eu tenho pessoas comprando caro. É você entender isso, tá? É você entender isso. Eu sei que vocês sabem isso aqui, mas isso aqui tem que saltar do gráfico e entrar na mente de vocês. Isso daqui tem que saltar do gráfico e entrar nos olhos de vocês. Buy side. Liquidity. Liquidity. Buy side. Mas que danada é buy side liquidity? Aí escreve assim, ó, pra tu entender. Tem gente comprando feito otário aqui. Eu vou vender para eles. Buy side significa isso. Buy side significa isso aqui, ó. Tem gente comprando aqui. Eu vou vender para eles. Sell side significa o quê? O inverso disso. Tem gente vendendo aqui. Eu vou comprar deles. Pronto. Tá aí. Isso tem que saltar do gráfico e entrar nos olhos de vocês. Porque quando vocês entenderem isso, já era. Acabou. E você não vai procurar o mercado voltar a patamar caro. Você vai começar a operar já daqui. Em um mercado chegando em patamar caro e te dando gatilho, tudo bem.
Mas só que você já está surfando desde aqui. Tem gente vendendo barato aqui. Eu vou comprar. Tem gente comprando caro. Eu vou vender. Voltou a patamar barato. Fez toda essa absorção. Então deu segmento nessa situação. Quebra de swing high. Formação de swing low. Perfeito? Bacana. Bacana. Veio. Aqui, ó. Eu já fico desconfortável em continuar comprado. Aqui eu já fico desconfortável em continuar comprado no NICE. Por quê? Porque eu entendo que aqui eu tenho um swing low. Não aqui, mas eu entendo que aqui eu tenho um swing low. E o mercado cai deixando a terceira e quarta regra do jogo. Fair Value Gap. Pensa que são regras do jogo que se interagem. Pensa que são regras do jogo que se interagem. A primeira regra do jogo tem que acontecer. Qual é a primeira regra do jogo? Primeira barra segunda. Vamos utilizar a primeira 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Primeira regra do jogo. Liquidez. Tem que acontecer. Liquidez. Tem que acontecer. Segunda regra do jogo. Fair Value Gap. E então entra a terceira regra do jogo. O tempo. Primeira regra do jogo. Liquidez. Segunda regra do jogo. Ineficiências. Terceira regra do jogo. Tempo. Então eu entendo que depois dessa queda aqui, com essa segunda regra do jogo acontecendo, com esse Fair Value Gap aqui, eu não fico tão confortável. Aqui, ó. Daqui eu já não fico. Daqui muito menos. Aí o que é que o operador está pensando? Pô, quebrou esse swing high aqui, quebrou esse swing high aqui. Eu vou procurar compra. Daqui para cá. Não, filho. Não. Eu tô aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui, ó. Tem gente comprando feito otário aqui, feito menino buchudo. Eu vou vender para eles. O pensamento é esse, tá? Eu não vou usar a expressão que o Michael usa na aula, mas basicamente ele está dizendo isso. Eu tô aqui, ó. A expressão que o Michael usa é mais pesada do que essa daqui, mas ele está dizendo, ó, eu tô vendendo aqui. Deixem de ser crianças. Ele fala mais ou menos assim. Deixem de ser crianças, porque enquanto vocês estão esperando para vender aqui, eu já estou comprando aqui para vender para vocês aqui em cima. Enquanto vocês estão querendo comprar aqui, eu já estou vendendo desde lá de cima para comprar lá embaixo para vocês. Então essa é a malícia do jogo. Essa é a regra do jogo que está escondida intrinsecamente e que muitas pessoas não entendem. Tem gente vendendo aqui. Eu vou comprar dessas pessoas já aqui. Tem gente comprando aqui. Eu vou vender para essas pessoas já aqui. Em vez de você esperar o mercado cair até aqui, venda para eles aqui, ó. Então, chegando em patamar barato, se ele lhe der gatilho, você compra. Se ele não lhe der gatilho, você continua na sua venda. Olha como quem alinhou isso daqui, ó, esse, ou até mesmo a partir desse daqui, e começou a vender NAS a 21,519, lucrou bastante. Só com esse insight de swing low. Só com esse insight de swing low, quem começou a vender NAS quando o NAS na faixa diária foi quebrado aqui, ou até mesmo quando ele confirmou esse nível de bloco de ordem aqui, fechando abaixo dessa vela negativa, que é um fundo em times menores, a partir dessa velazinha aqui, ó, eu já consigo mentalizar e pensar em um nível de OTE mais ou menos por aqui. Eu já consigo mentalizar e pensar em um nível de OTE acontecendo mais ou menos por aqui, que é o que ele faz e volta lá pro dia 21 de fevereiro. Quem fez isso lucrou pra caramba o NAS. Ó, lucrou pra caramba com o NAS. Olha lá. Vral. E isso aqui eu comentei com vocês. Nessa faixa aqui, ó, mais ou menos nessa faixazinha aqui, a gente começou a comentar para vocês cenário de compra. Até onde o mercado está indo, pessoal. Desde da última vez que eu comentei para vocês, bem um pouco lá atrás. O mercado subiu. O mercado subiu. Mas quando? Olha aqui.
Olha quando ele quebra esse swing high, ele ganha alguns momentos de compra. Olha aqui, quando ele quebra esse swing high, ele ganha alguns momentos de compra. Olha quando ele volta a quebrar um swing low, ele cai. Patamar diário. É você entender o que está acontecendo aqui no patamar diário. Porque esse patamar vai te dar mais flexibilidade de você conseguir entender o que é que está acontecendo aqui. Olha quando ele fecha acima dessa vela aqui, ó, que foi basicamente isso daqui que eu estava vendo. Olha como ele ganha toda essa flexibilidade para alta. Olha como ele faz isso, cara. Ao invés de você pensar, ah, ele quebrou o swing low aqui, eu vou vender aqui, nesse patamar caro. Não. Não pense assim. Não pense assim. Pense em comprar aqui para sair aqui. E se der oportunidade, você vende aqui. Pense nisso. Pense nisso. Vamos alinhando isso daqui. Tá? Vamos alinhando isso daqui. Então, olha como quem vendeu nas 100 lá pro dia 21 lucrou pra caramba. Olha quem comprou nas 100 por volta desse período aqui, onde eu estava começando a já prever, mediante essa mudança aqui, basicamente, uma alta para o night. Olha como ele foi lá e subiu muito lindo. Subiu muito lindo. E isso, cara, é onde está a beleza do mercado. É onde está a beleza do mercado. Isso funciona. Isso funciona. E funciona muito lindo. Funciona de uma forma que eu fico, às vezes, até abismado. Tá aqui, ó, abertura do dia. Abertura da semana. Tá aqui a abertura da semana. Tá aqui o gap. Não vamos nem falar de gap, vamos falar só de coisas basilares aqui agora. Vamos só falar de coisas basilares. Vamos lá. Quem acompanhou as publicações que eu fiz no Masterclass essa semana, puderam muito bem observar. Que segunda eu cantei um momento de compra. Terça eu cantei um momento de venda. E ontem, foi segunda, terça, e ontem eu cantei um momento de compra aqui. Segunda, terça e ontem eu cantei um momento de compra, cantinho de venda, cantinho de compra. Bem simples. Bem simplesinho. Tempo de 15 minutos, tá? Tempo de 15 minutos aqui. Tempozinho de 15. Quebrou o swing high. Ao invés de tu querer esperar chegar até aqui para vender, tu compra aqui. Ponto. Pode olhar lá no grupo do Masterclass. Eu mandei isso aqui lá. O mercado foi lá, ó. Bom. Alta. Eu peguei um pouco mais aqui, tá? Foi mais ou menos por volta de 9h40 e alguma coisa, mais ou menos, depois da abertura. Mas olha aqui a partir daqui, ó, 15 minutos. A partir daqui já, ó. Olha esse swing high aqui. Que coisa linda. A pergunta é, qual é o mais recente que está quebrado? Preste atenção nisso aqui. Ô, acorda. Qual é o swing mais recente que está quebrado? A pergunta é essa. É esse. Então o mercado vai, ó. Vral. Vral. Aí quando chegou aqui na terça que eu cantei um momento de venda, porque eu tava vendo um momento de venda aqui, David, eu não consegui entender, cara. Hã? Swing low. Olha como a partir desse swing low aqui, ó, já começa a ficar interessante para você vender no médio e longo prazo. A partir disso daqui. Eu vendi mais ou menos por aqui. Eu acho que foi depois das 9. Na verdade foi, acho que foi 7 alguma coisa, nem lembro bem. Mas eu sei que foi nesse inteirinho aqui, ó, que eu vendi. O mercado ele ficou em um longo e extenso canal de baixa. Ah, mas essas figuras... Vai nessa que não funciona, viu, negão? Vai nessa. Olha o tanto de liquidez que tinha aqui em cima.
Claro, eu vendi embasado em termos de smart money, de dinheiro inteligente. Mas olha o que eu sabia que estava acontecendo isso aqui. Um nítido canal de baixa. Para a notícia que iria sair dia 21, matar todo mundo aqui. Só que ele mata com classe, né? Ele mata com classe. Ele quebra esse swing high no 15 minutos. Tu já consegue ver o que aqui? Tu já consegue ver um cenário para compra, né? Aqui. E vai indo. Aí tu vai olhando aqui, ó. Swing low. Swing low. Swing low. Ixi. É chato esse negócio, cara. É chato. Tu vê esse swing low sendo quebrado aqui, ó. Lá por volta de meio-dia, alguma coisa. Claro, o fator tempo não estava alinhado. Mas olha o preço. Olha o preço aqui. Olha como a primeira regra do jogo estava nítida aqui, pessoal. A primeira regra do jogo estava nítida aqui. Tava na cara isso daqui. Que é isso aqui, cara? Isso é um eterno canal de baixa, onde pessoas estão alocando vendas aqui e estão colocando seus stops de compra aqui. Isso aqui tava uma piscina de liquidez absurda. O mercado vai, captura toda essa piscina de liquidez. Que momento eu vendo, David? Quando acontece a quebra do swing low. Aconteceu a quebra do swing low. Você começa a procurar vendas. Não precisa você aguardar o mercado voltar em patamar caro. Não. Temos aulas aqui onde eu ensino para vocês já gatilhos de entradas mais rápidos. Aí então aqui vem o que? Vem a continuidade. O mercado cai um pouco mais. Volta a patamar caro. Volta a patamar caro. Quebra swing low. E continua a cair. Continua a cair. Quando chega aqui, ó. Quando chega aqui. Porque eu comprei. Eu nem analisei muito, tá? Eu nem analisei muito. 8h30 da manhã. Veio aqui 9h30. 9h30. 8h15 aqui. 9h15. Quebrou esse swing high. 9h30 abriu, interagiu nesse swing high, eu já comprei. Eu já comprei aqui. Então o mercado vai lá e começa a entregar para alta. Então, ao invés de você olhar isso daqui, ó, quebrou o swing low, eu vou esperar o mercado chegar até patamar barato, caro, para eu vender. Não é mais fácil tu comprar daqui já não, filho? Para chegar até patamar caro? É muito mais fácil. Muito mais fácil. Então vai e cai. Pessoal, eu estou usando aqui algumas gírias que eu uso no quartel, que é para vocês fixarem melhor o conhecimento, tá? Como por exemplo negão, como por exemplo, enfim, essas palavras são basicamente gírias do quartel, tá, pessoal, para que vocês entendam. Que eu gosto muito de utilizar porque chama bem a atenção e dá um enfoque bem interessante. Quando o mercado faz isso daqui, já era. Não é qual range que eu devo operar. É qual o swing mais recente que foi quebrado. Qual é o swing mais recente que foi quebrado? E vocês vão ver que se vocês caírem no time menor, 5 minutos. Que é o time que o Michael ele propõe. De 7 até meio-dia. Se vocês veem isso daqui, ó, se vocês compreendem isso daqui, vocês vão ver que de 7 até meio-dia eu tenho um swing low quebrado aqui. Swing low mais recente. Então se eu estou aplicando o modelo 01,
Se eu tenho todos aqueles meus indícios, meus requisitos que eu já ensinei para vocês, que são IPDA de 20 dias, cheguei aqui no meu tempo de 7 até 10 ou meio-dia. Olha o primeiro swing low quebrado. Olha o segundo swing low quebrado. Olha o terceiro swing low quebrado. Olha o quarto swing low aqui sendo capturado. Olha como o mercado começa a trabalhar aonde? Acima de um inicial swing high. As regras do jogo, pessoal. Fundo, fundo mais baixo, topo intermediário quebrado. Liquidez é a primeira regra do jogo, ok. Ineficiência é a segunda, ok. Olha como eu posso estar procurando por mais ou menos uma compra aqui, eu já consigo visualizar uma compra. Aqui eu já consigo visualizar uma compra. Olha como o modelo 01 estava encaixado aqui. A carta 01 do Michael estava encaixada aqui. Levando em consideração o bloco de ordem também aqui, ó. Olha lá o bloco de ordem aqui. O mercado vai e sobe. Olha lá atrás, na segunda-feira, foi onde eu indiquei a compra aqui para vocês. Que aqui, ó, 7 até meio-dia. Eu já tenho níveis interessantes aqui. Olha o que acontece aqui, tá? Quebra de swing low, quebra de swing high. Olha isso daqui. Quebra de swing low. Não compra. Não compra. Não compra. Quebrou o swing low. Há um indício muito grande de que vai continuar caindo. Até que ele faça o contrário. Quebre swing high. Quebre swing high. E então venha e faça o quê? Reparem, sejam conscientes disso. Uma coisa é dizer para vocês em um time diário. Ó, esse paviozinho aqui, ó, em um time diário, ele foi uma quebra em times menores. E outra coisa é eu mostrar para vocês um gráfico de 5 minutos. É lógico e óbvio que isso daqui não foi uma quebra, nenhuma mudança em um time de 5 minutos. É uma captura de liquidez que está vindo dentro dessa faixa. Modelagem 02 de operação. Você pode estar adentrando na compra a partir daqui já, ó, dentro da Q-Zone de Londres, 5 da manhã até as 2. Que os próximos modelos vocês vão ter acesso aí às cartas que o Michael fala sobre Londres. Ó, quebrou o swing high aqui, ó, no finalzinho de Londres. Aqui às 5 da manhã você pode já estar vendo compra, ó. O mercado entra em nítida. Só um minutinho, tá, Lander? O mercado entra em nítida movimentação altista. Quando chega aqui na abertura da Q-Zone aqui, o que é que geralmente a formação de um candle ele faz? Ele abre acumulando barra o fechamento do outro candle. Então a abertura é 7 horas, tá aqui. O mercado vem, cai, sobe, cai novamente e então ele ganha um direcional. Primeira regra do jogo, liquidez. Segunda regra do jogo começou a aparecer. Fair Value Gap. Lá na frente, que foi mais ou menos por aqui, ó, eu fui lá e recomprei. Aqui, ó. Por aqui. Então vai lá, o mercado sobe. Ah, eita, desculpa. Cadê? Peraí, um minutinho. Fala aí, Lander. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Buenas.
por gentileza, professor, dá para voltar um pouquinho o gráfico ali nessa compra das 5 horas aí, por gentileza? Aqui. Aí, por favor. Uma dúvida ali, ó. Considerando que a gente está aplicando essa análise a partir do último swing quebrado, Ah, certo? Dentro dessa marcação das 2 às 5 aí, na seção de Londres, a gente consegue enxergar ali, desconsiderando o gráfico para a direita, que o último swing quebrado foi um swing low. Logo antes aí do fundo desse caixote cinza. Aí, desse ou desse? para cima e à esquerda, ó. Aqui. Ó, tem esse swing low quebrado, o preço desce, faz uma pequena retração, desce de novo. Aqui? Quebrando, tem esse swing low aí, que é quebrado, o preço Certo. desce, deixa um novo swing low embaixo, mais abaixo, Aqui. isso, e mais abaixo ainda quando é isso aí, quando ele é quebrado. Quando a gente chega no mercado, nesse momento, o último swing low quebrado é esse aí, que foi marcado por último. Certo. Daria até para considerar mais um ainda, mas o mais evidente é esse aí, porque tem um candlezinho de compra aí que Esse faz aqui um. mais ou menos aqui, né? É, isso, por aí. Certo. Né? Então, considerando os últimos swings todos quebrados, todos para baixo, Certo. né? Daria a indicação de uma possível continuidade do movimento para baixa. Certo. Né? O professor comenta que faz, poxa, seria possível já uma compra, e de fato é possível uma compra, Então, a partir do rompimento desse swing high. Mas nesse momento dessa compra, não estaria certo pensar numa venda aí, porque esse último swing high deixou um fair value gap, inclusive, um vice aí. então, vamos lá. Boa colocação. São os ranges. Aqui nós temos os ranges. Ó. Quebrou o primeiro swing low aqui. Eu tenho um swing high de range. Bem aqui. Então eu tenho inicialmente uma fibra daqui. Vai lá, faz outro swing low, quebra-se, sobe um pouquinho mais acima, quebra novamente. Então eu tenho basicamente de range eles dois aqui. Ó. Tá correta a sua observação. Mas o que eu quero dizer é o que? Com essa questão aqui, tem esses dois ranges. O que eu quero dizer é, ao invés de você esperar o mercado chegar a esse patamar caro, para então você procurar por venda, que não está errado, não está errado. O que eu quero dizer com isso que o Michael fala é o quê? Quando você vê esse momento aqui surgindo de swing high quebrado, o mercado está se alinhando com compra. Bem aqui. Ou seja, eu identifico que aqui eu tenho um fundo de mercado surgindo. Que se a gente for retrazer um pouco mais para trás, eu sei que ele está abaixo de toda essa liquidez aqui, ó, desse fundo duplozão aqui, ó. Ele estando abaixo de todo esse fundo duplo aqui, olha esse tanto de liquidez que tinha aqui, eu sei que está se formando um fundo de mercado bem aqui, tá? Bem aqui. Se eu quero vender aqui ou se eu quero vender aqui, não tem problema nenhum, mas eu tenho que aguardar o alinhamento. Qual é o alinhamento? Aquelas duas figuras que eu mostrei para vocês, que é o quê? Essa daqui, em um cenário de desconto, que é um break, ou essa daqui, em um cenário de premium, que também é um break. Então, o que eu quero dizer com isso, e o insight que eu quero que vocês peguem, é que, ao invés de vocês estarem esperando o mercado chegar a esse patamar caro, vocês já comecem a trabalhar compras a partir daqui. Ó, vocês comecem a trabalhar compras a partir daqui. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque vai amenizar a exposição dos senhores no gráfico. E vocês vão ver que muitas das vezes vocês já vão ter uma lucratividade bem interessante aqui, nessa alta. Vocês já entram comprando na raiz do movimento. Vocês estão na raiz do movimento aqui. Então o mercado começa a subir. Chega nesse range aqui, deixando o Fair Value Gap.
Perfeito. Deixa esse Fair Value Gap, que é esse Fair Value Gap aqui que você comentou. Ok. Confere comigo, né? Confere comigo que há uma movimentação muito interessante aqui, já nessa compra aqui, que ele deixa bem aqui. É fato. Demais. É fato que já tem uma movimentação muito grande até esse ponto aqui. Eu não estou dizendo que aqui a gente não deve ver vendas. Eu não estou dizendo isso. Mas a pergunta que o Michael ele deixa bem clara é: qual é o swing mais recente quebrado? Então, quando o mercado começa a quebrar esse swing low aqui, ó, aí é onde eu vou entender os tempos gráficos. É onde eu vou entender a malícia por trás dos tempos gráficos. Eu estava mostrando um diário. Agora eu estou mostrando um de 5 minutos. Olha a movimentação dele quando ele chega nesse patamar aqui, Lander. Ó, ele chega nesse patamar aqui, ele quebra esse swing low. Nos próximos minutos, eu entendo que o mercado vai cair. Eu entendo que o mercado vai cair. Quebrou o swing low, é fato. Quebrou uma oscilação mínima. É fato que o mercado vai cair. Ou seja, ele instalou, lembra, não é onde vai surgir o swing, e sim onde o swing surgir é o ponto ideal. Então, o mercado surgiu um swing high aqui. Depois de quebrar um swing high, qual é o comportamental mais nítido? Aqui vai dar compra. Nesse patamar aqui vai dar compra. Sim. Sobe e quebra outro swing high aqui, ó. Eu tô entendendo qual é a tua dúvida. Tá? Ele sobe e quebra esse swing high aqui, ó. Ele sobe e quebra esse swing high aqui. Quebra esse, quebra esse, quebra esse. Então, se ele quebra esses 3 swings highs aqui, ó. Se ele quebra esses 3 swings highs aqui, quando ele chega nesse range aqui, ó. Quando ele chega nesse rangezão aqui, o que é que ele tem que fazer para se alinhar com venda? Aqui é onde está a chave. O que é que ele tem que se fazer para se alinhar com venda? Ele tem que quebrar ou esse swing low. Quando ele chegou aqui, ele deveria estar quebrando pelo menos esse swing low para alinhar bonito mesmo. Ou esse, para se alinhar com uma venda que você veja, oh meu Deus, coisa linda, tá? Mas quando eu vejo ele quebrando esse swing high aqui, ó, e faz esse novo range, essa nova estrutura, quebrando esse outro swing high, entrando dentro desse range aqui, o que é que eu tenho que entender? Que aqui está meu nível chave. Aqui está meu outro nível chave. Aqui, depois que ele quebra aqui está meu outro nível chave. Que são o quê? É o que é popularizado por aí por fora, não sei, é fundo mais forte, não sei, mas é os pontos mais chaves. Então repara, quando ele chega nesse patamar caro aqui, ele entra em um patamar de quê? Ó? De Seek and Destroy. E qual é o último swing quebrado quando ele chega nesse patamar caro? Lembra lá quando eu ensinei para vocês sobre a questão de trabalhar dentro de uma acumulação? Quando a gente trabalha dentro de uma acumulação como TAC nítida, a gente vai levar em consideração o quê? Os swings. Aqui. A gente vai levar em consideração os swings. Olha como ele está em um nível caro, Quebra um swing low e depois quebra um swing high. Qual desses dois foi quebrado mais recente dentro desse paradigma aqui? Foi esse swing high. Então, onde é que eu tenho que me antenar para então eu estar procurando uma compra? É se ele quebrasse esse swing low aqui, ó. Se ele quebrasse esse swing low aqui, bacana. Mas o que é que ele faz? Ele persiste em quebrar o swing high. No próximo range, ó, mesma coisa. O próximo range seria esse, ó.
E olha como ele já entra em patamar caro aqui, sem quebrar swing low. Dando sempre continuidade ao quê? A formações de swing high e quebra deles. Que está surgindo desde quando? Desde isso daqui, ó. Eu não estou dizendo que você está com a premissa errada de ler isso aqui. Não estou dizendo isso. Até porque isso aqui é uma das premissas que o Michael ensina. Só que quando a gente entende de trabalhar a partir do momento da manipulação, que é o SMR é uma mudança de quê? É uma mudança de patamar de buy, de sell para buy. Então eu tenho a linha vendedora que está abaixo de um nível chave. Trabalhou abaixo desse nível chave, eu já vou começar a trabalhar compra aqui. Eu já vou começar a trabalhar compra. E se chegar aqui, nesse patamar aqui, eu tenho que ver pelo menos o quê? Um SMR aqui. Coisa que fica muito inviável, fica muito feio aqui de se ver um SMR. Bem nessa faixa aqui de etapa. Eu não sei se eu me fiz entender. Conseguiu entender mais ou menos aqui qual é a premissa? Sim, professor, porque a venda aí, ela na região do 0,628 ali, ela realmente estaria descaracterizada nesse momento de acúmulo ali, justamente porque não teve quebra para baixo de novo, né? Isso. Mas eu perguntei por causa da compra lá embaixo, por causa da situação de tentar adivinhar fundo nesse caso, né? Ou topo ou fundo. Porque essa pequena retração lá do fundo, onde daria essa primeira venda pela quebra do swing high, pode ser uma tentativa de encontrar o fundo desse movimento, que por enquanto é só de queda. Não, Daí a dúvida, certo. entende? Aí a questão, sim, eu Eu entendo. pensaria em compra, né, partindo ali do último fundinho, onde tem o último retângulo ali de baixo, quando ele quebra esse swing high, Esse aqui? fazendo o que eu poderia antes ainda, ele quebra esses dois. Isso, esse aí como talvez um MSS no tempo menor. E depois quando quebra o logo acima, formando o MSB num time frame menor. Isso, esse aí como é MSB. A partir desse momento, pensar em compra, talvez no Fair Value Gap aí, ou no Order Block que ele deixa ali embaixo. Mas não exatamente lá no primeiro momento desse movimento. Não, eu entendo você perfeitamente. Que é o quê? É justamente o que você está fazendo é uma confirmação em cima da confirmação. Que é o quê? Você aguarda uma segunda quebra na movimentação. Perfeito. Isso aqui é perfeito, tá? Mas o que é que o Michael ele deixa bem claro? Quebrou o primeiro swing high, já está acontecendo uma mudança no patamar de entrega, que é esse aqui. E não é só um swing high, é um break. Fundo, fundo mais baixo, topo intermediário. É um breaker que está em um time de 5. Se eu caio em um time de 1, Alt G, acho que é 5 Daria da até a compra no CID ali embaixo, ficaria melhor ainda por causa do risco retorno. Né? Olha aqui. Mesma coisa. Fundo, fundo mais baixo, topo intermediário, volta-se então no bloco de ordem. Olha lá, o mercado vai lá e sobe. Isso aqui eu tenho o que? Eu tenho um time de 5 sendo quebrado. Isso aqui é um swing high de 5 sendo quebrado. Quando o mercado chega aqui e quebra esse swing low aqui, ó, no 1 minuto, quando ele quebra esse swing low no 1 minuto aqui, qual é o swing mais recente quebrado? É esse aqui. Então o Michael vai lá e fala, ó, trabalha, venda. Trabalha, venda a partir daqui. E o que é que a gente tem aqui o mercado trabalhando? A gente tem o mercado trabalhando nitidamente em patamar de quê? De venda. Ele chega em uma região de desconto do 5. Daqui até aqui. Caiu. Onde é que eu tenho o primeiro swing high quebrado? Aqui. Ó, aqui. Não tem por que você estar acreditando mais nessa venda. Você vai acreditar nessa compra agora. E o mercado começa a fazer o quê? Ó? Começa a subir. O mercado começa a subir. Então, olha o 5.
tá aqui. Olha quando ele quebra o swing low do 5, eu procurando venda aqui, fica lindo. Olha quando ele retrai até esse patamar barato aqui, que eu adentro no 1 minuto, que ele quebra esse swing high aqui, ó, fica lindo e vai embora. Aí aqui é onde entra no cerne da questão, que é onde você citou. Ó, aqui ele está em um patamar caro, professor, visando essa e essa região. Eu deveria pensar em compra ou pensar em venda nessa região? É onde eu já ensinei para os senhores, basicamente. Só forçar um pouquinho a mente. Se ele está trabalhando em uma região de acúmulo de ordens, a gente vai levar em consideração o quê? Os swings. Então a gente tem que fazer um trabalho bem minucioso aqui, em dentro de acumulação, de você estar analisando o quê? Os swingzinhos. Então swing low quebrado, swing low quebrado. Lá embaixo ele vem, ó, swing high, tá? Aqui em cima ele vem swing low. E você tem que entender que em uma região de acumulação você não vai querer pegar uma compra aqui e esperar que o mercado já estoure. Não. Comprou aqui em uma região de acumulação, sai nesse patamar caro da acumulação. Vendeu aqui nesse patamar caro da acumulação, sai aqui nesse patamar barato da acumulação. Porque essa acumulação é só para um moedor de stop, né? Porque moedor de stop. Buscando stop para todo lado, né? Antes de não faz sentido de realmente partir, não faz sentido fazer uma operação. Ficar aqui. Mas por conta dessas dificuldades de interpretação, David, é possível formar uma... Deixa eu explicar a dúvida primeiro, né? Porque depois eu tentar perguntar o que me passa na cabeça aqui. Essa leitura, dependendo do ângulo que você olha, ela muda completamente a perspectiva de entrada a ser feita. Né? Eu posso estar esperando por venda nessa estrutura maior, mas sendo que 1 minuto já estaria dando muitas compras desde lá de baixo. Né? Se eu estiver olhando pela perspectiva do high time frame, eu só estou pensando em vendas, obviamente, chegar naquela região e apresentar a confluência para venda no low time frame. A dúvida é possível estabelecer como se fosse assim um roteiro de análise para criar uma estratégia, vamos dizer, quase que automatizada para buscar entradas? Por quê? Porque isso tiraria a subjetividade da análise. Um exemplo, vou pegar o período da sessão de Londres, das 7 da manhã às 10 da manhã, vou marcar máximas e mínimas, vou aguardar o preço trabalhar na máxima ou na mínima. Chegando ali, assim que o preço chegar ali, eu vou buscar esses sinais. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu respondo a tua pergunta depois que tu me responder a minha. Uhum. Tu assistiu a aula da carta número 1? Sim. Certo? Sim. Perfeito. Então, o que é que o Michael está falando ali na aula da carta número 1? E eu já respondo a tua pergunta. O Michael está falando na aula da carta número 1, basicamente, vamos estabelecer parâmetros. Vamos estabelecer parâmetros aqui. E ele deixa bem claro e amarrado. Ó, eu vou partir do pressuposto de 7 até meio-dia, de um time de 5 minutos. Não vamos cair aqui em discussão se o anjo ele tem o sexo masculino ou se o anjo ele é feminino. Não vamos entrar na discussão do sexo dos anjos. Mas vamos partir do pressuposto da fixação de uma estratégia. Então o Michael fala o quê? Sobre a fixação de uma estratégia. Ele fala, vamos partir de um ponto, que é basicamente isso que você falou. Não vou falar que é uma questão automatizada. Não vamos usar essa expressão automatizada. Mas é uma questão qualitativa que vai fazer sentido para você. É uma questão qualitativa que vai fazer sentido para você. Que é o que eu ensino para vocês desde o início. Que é basicamente, escolhe um período. Escolhe um período. Dentro desse período, você vai abarcar uma gama de conhecimento que você domina. Que basicamente ele está passando a questão dos swings. Swing high
e swing low. Ele está passando essa questão de swings. Swings highs e swings lows. Partindo desse pressuposto, o que é que ele fala? Ó, é pegar um papel e caneta e escrever realmente o quê? Escrever a sua modelagem. Que ele fala o quê na carta 01? A carta 01 ele fala, ó. Aqui eu tenho o preço de abertura diário. Até meia-noite. O mercado em Londres demonstrou um comportamental baixista. Tende-se, tá? Na primeira carta. Na segunda tópica aqui agora, vamos tratar como sábado passado foi a primeira tratativa, essa aqui é a segunda tratativa com algumas outras variações que ele passa. Pensa que aqui eu tenho o quê? Eu tenho um Londres caindo. O que é que tende a estar acontecendo? Ele fala, ó, tende a estar acontecendo, você está procurando uma venda aqui, ó. Salvo que se isso aqui for uma queda muito rápida e você não vê swings highs formando. É o que ele vem falando agora na segunda carta. Salvo que se aqui você ver swings highs. Você viu swings highs aqui surgindo. E antes do fechamento de Londres, um swing high é quebrado. Aí você já liga um alerta. Opa, Londres foi de queda. Mas antes de fechar Londres, ele quebrou um swing high. Possa ser que eu esteja em um Londres em Seek and Destroy. Eu tenha um Londres em Seek and Destroy. E New York dê continuidade para alta. Então, quando você entra aqui em New York, você já começa a olhar com outra perspectiva. Por quê? Porque o mercado vem desde as 4h45 quebrando swing high. Swing high, swing high, swing high. Então você vai procurar o que aqui? Ao invés de você olhar para esse patamar aqui e esperar com vendas aqui, você já vem trabalhando compras aqui, ó. Que é a pergunta que você tem que se fazer. É um time definido, 5 minutos. É uma faixa definida, New York. E barra Londres agora, que é essa outra tratativa da carta 2 que ele vem passando. New York barra Londres. O que foi que Londres fez? Londres caiu, deixando o swing high. Londres caiu, deixando o swing high. Antes de Londres fechar, Londres quebrou o swing high. O que caracteriza essa sessão aqui como sendo um Judas Swing em Seek and Destroy. O que é um Judas Swing em Seek and Destroy? É que nessa faixa aqui, o mercado vai tender a disparar para movimentos mais altos. Então, qual é o swing mais recente quebrado? É esse aqui, que está te caracterizando venda, ou é esse aqui que está te caracterizando compra? No fator tempo, que é esse aqui, ó, tempo. Fator tempo é isso aqui. Qual é o swing mais recente que foi quebrado? É esse daqui ou é esse daqui, Lander? Qual dos dois está mais recente quebrado? Lander? Perdão, tá, o microfone foi mutado aqui. Não, é o swing high, né? Swing high. Ali, realmente. Então o Michael fala o quê? Ó, qual é o swing mais recente quebrado? É o low ou o high? É o high. Então você vai buscar compra a partir daqui. A partir daqui. Quando o mercado adentrar a patamar caro, se você vê um swing low sendo quebrado de uma forma expressiva, aí sim você começa a pensar em venda, coisa que nós não temos aqui. Então ele se perpetua em quê? Em momentos de compra. Aqui. Cadê? Aqui. Aqui. Ele se perpetua em procurar compra para essa faixa. David, mas ele quebrou o swing low aqui. Tá, ele quebrou o swing low aqui, mas de imediato ele devolve quebrando o swing high aqui, ó. Então, eu já entendo que eu estou entrando em uma zona de acúmulo.
Se eu estou entrando em uma zona de acúmulo, eu vou levar em consideração o quê? Aquele outro fator. Então, não existe, basicamente, como é que eu vou dizer, uma automatização muito nítida e clara. Existem alguns parâmetros que a gente vai abordando durante essas cartas, que é uma amarração de alguns círculos. E qual é essa nova tópica que o Michael está trazendo nessa aula? Preste atenção no swing mais recente. Você vai olhar para o fator tempo. E você vai trabalhar o swing mais recente. O swing mais recente é esse ou é esse? É esse. Então, se ele quebrou esse swing high aqui mais recente de forma expressiva, comece a olhar com bons olhos para a compra. Com bons olhos para a compra. Onde é que ele vem quebrar um swing low aqui? Ele vem quebrar um swing low aqui, ó. Desde a quebra daquele swing high, né, aqui, qual é o que está mais recente? Esse swing high ou esse swing low aqui quebrado? Esse swing low quebrado. Então aqui você começa a procurar o quê? Trabalhar uma vendazinha aqui, ó. Nesse patamarzinho aqui, ó. Em time de 5. É um scalper, claro. É um scalper. Aqui. Aí vamos lá. Tá aqui, ó. Ele vem e quebra esse swing high aqui. Ó, quebra esse swing high. Qual é o patamar mais recente que foi quebrado? Esse swing low ou esse swing high? Esse swing high. Repara que eu tenho um scalperzinho aqui, ó. Repara que eu tenho um scalperzinho aqui, que vai até o nível 0. Repara que quando ele quebra esse swing low aqui, eu tenho uma entradazinha aqui, que vai até patamar mais barato. Quando ele quebra esse swing high, eu tenho uma entradazinha aqui, que vai até patamar mais aqui. Olha quando ele quebra isso daqui, ó. Ó. Opa. Quebrou o swing high, deu uma possibilidade de entrada em patamar mais baratinho, subiu. Quebrou o swing low. O que é que eu posso estar trabalhando aqui, ó? Às 3h15. Nessa formatação de scalper, né? Que vocês me veem trabalhando muito. Poxa, não lembro qual foi o dia daquilo. Não, mas foi aqui, dia 19. 15 horas. Aqui. Olha aqui. O swing lowzinho de 5. Ele quebrado aqui. Olha como eu tenho uma possibilidade de um scalperzinho de venda aqui, ó. 30 pontozinhos. 30 pontozinhos. Então a gente volta para o 15, para o 5. E a gente tem o que aqui no 5? A gente tem uma quebra de um swing high. Qual desses dois swings foi o mais recente quebrado? Esse ou esse? Foi esse. Então a gente vai olhar com bons olhos para onde? Para a compra. Que é o que ele volta aqui por volta das 4h10 e se perpetua aonde? Na compra. Então a questão que você me perguntou, que é basicamente o que é que eu posso fazer para meio que deixar uma questão automatizada na minha mente, é você analisar e se fazer essa pergunta. Qual é o swing mais recente quebrado? Qual é o swing mais recente quebrado? O swing mais recente quebrado é que está te mostrando para onde o mercado quer ir. Isso em qualquer tempo gráfico, mas você tem que estar ciente disso. Cadê? Aqui, ó. Isso em qualquer tempo gráfico. Olha lá. Quebrou o swing high aqui. Subiu. Voltou. Então subiu. Quebrou o swing low aqui, ó. Você pode trabalhar a venda. O mercado vai cair. Quebrou o swing high aqui. Qual é? Sempre o mais recente. Por quê? Porque na quebra desse swing low aqui,
Tem essa ambiguidade. Tá aqui e quebrou aqui. Eu vejo compra e vejo venda. Então eu estou com uma visão dupla. Não, não é uma visão dupla. Preste atenção no mais recente. O mais recente é que está te cantando. Então, se o mais recente é esse, é aqui que você vai trabalhar a compra. Dentro desse patamar aqui. Para buscar patamares mais altos. É uma questão que é, como é que eu posso se dizer? Mais prática, mais rápida e mais eficaz. Por quê? Porque ao invés de você ficar aguardando o mercado subir tudo isso, para você procurar uma venda aqui, até ela surgir, você já está comprando aqui. Qual é o swing mais recente quebrado? Então, se eu pego um Killzone aqui, por exemplo, um Killzone de Londres Close, 1,5 até as 4. 1,5 até as 4 aqui. E eu vejo essa possibilidade aqui em um time maior, ao invés de eu esperar ele chegar até aqui abaixo, só um minuto, deixa eu ver qual foi a mensagem. A chance do movimento estar indo a meu favor será sempre maior, com certeza. O swing recente quebrado, mais recente, basicamente vai fazer isso, tá? Então, ao invés de você esperar toda essa queda aqui para então querer trabalhar compras aqui, você já fez a sua lucratividade aqui, ó. Você já fez a sua lucratividade aqui. Então o mercado vai e entrega. Quando ele chega aqui em patamar barato, aqui, então eu entendo que eu tenho uma possível virada de mercado aqui. Depois eu tenho uma queda aqui, que dá para se trabalhar um scalpzinho para chegar até patamar mais barato. E depois uma requebra de swing high aqui. Que então ele vai lá e engata realmente a movimentação vigente do mercado. Tá? O mercado vai lá e sobe. Esse é um dos fundamentos da minha pergunta, professor, porque quando acontece de se esperar que o mercado retorne até aquela área dos 62,8%, do 79% ali, já mudou o fluxo. Isso. Aí entra na operação com base na estrutura antiga, vamos dizer assim. A desatualizada. Exato. E você já está contra o fluxo. Você está remando contra a maré. Exato, stop direto. Por isso da pergunta. Você está remando contra a maré. Você teria como tentar ter um raciocínio para automatizar essa análise, tirar a subjetividade, para justamente poder tentar acompanhar o fluxo institucional. Então, tu conseguiu entender aqui nessa analogia que eu trouxe? Sim. Então, o que é que vocês têm que pensar? Tá tudo gravado, pelo amor de Deus, tem que estar gravando. Tá gravando. O que é que vocês têm que pensar? É meio como se um robô fosse. É uma máquina. Vocês têm que entender isso. É uma máquina. Vocês não têm como ganhar contra a máquina. Vocês nunca vão ganhar da máquina. Mas entendendo a premissa básica da máquina, vocês conseguem se alinhar com a máquina. Aí o Michael vem nessa segunda carta, nessa segunda tópica das cartas, ele fala, preste atenção. É assim que se faz. Preste atenção no mais recente. O mais recente vai te indicar. Então quando a gente começa a olhar para, por exemplo, um Killzone. Vamos olhar para um Killzone e vamos trabalhar só a premissa do swing. Vamos olhar para um Killzone e trabalhar a premissa do swing mais recente. Aqui. A Killzone abriu 1h30 da tarde. A Killzone abriu. Ela sobe, não quebra swing high, então ela cai e quebra um primeiro swing low. Aqui, você já consegue trabalhar a venda. Você não precisa esperar o mercado cair até patamar barato para então você trabalhar compra. Não. Aí, quando ele cai,
você vai marcando o quê? Você vai marcando os pontos. Você vai atualizando os pontos. Você vai atualizando os pontos. Você vai atualizando os pontos. Aí aqui eu tenho uma quebra. Ó. Olha lá. Aqui eu tenho uma quebra. Aqui quando essa quebra acontece, é onde o mercado começa a voltar contra você. Onde você começa a ficar com aquela fobia, meu Deus, o mercado vai contra mim agora, o mercado é isso, o mercado... Cara, quebrou esse swing high aqui, é o mais recente. Fecha a tua operação. Fecha a tua operação com essa lucratividade aqui de 54 pontos. Se tu pega 54 pontos com 2 contratos, todo dia, tô falando de 54 dólares. 54 dólares. 54 dólares. 4 contratos, 100 e poucos dólares. Nessa movimentaçãozinha aqui, eu tô falando de mim, né? Que eu gosto muito de fazer isso. Nessa movimentaçãozinha aqui. Quebrou esse recente aqui, ele vai devolver tudo. Devolveu tudo. Só que você está aprendendo agora a premissa básica de burlar o sistema, de burlar o código, o algoritmo. É o swing mais recente. Se o swing mais recente está quebrado, você não vai alinhar contra ele. Você vai a favor dele. Então, o que é mais fácil? Você vê esse swing low quebrado aqui, ó, preste atenção. Aí esse swing low aqui quebra. Aí você traça a sua fibo. Daqui até aqui. Aí você quer esperar o mercado chegar até patamar caro. Para então vender. Sendo que você já pode estar trabalhando comprado. Porque o fluxo está alinhado aqui. O fluxo está alinhado aqui. Ele vai lá, volta aqui, te dá uma possibilidade de compra. Deste patamar até este patamar. Ele vai mais 52 pontos. Mesma pontuação de queda. Entendeu? 104 pontos aqui em uma Killzone. Você consegue fazer tranquilamente. Só se fazendo uma pergunta. Qual é o swing mais recente quebrado? Qual é o swing mais recente quebrado? Aí ele vem e faz o quê? Quebra um swing low aqui, ó. Aí ele vem e quebra um swing high aqui. Ó, preste atenção, tá? Preste atenção. Quebrou esse swing high, quebrou esse swing low. Qual é o swing mais recente quebrado? É o high ou é o low? Manda no chat aí pra eu ver se vocês estão entendendo. Qual é o swing high ou qual é o swing mais recente quebrado aqui? É o high ou é o low? Manda no chat aí, por gentileza. Vocês que estão na aula aqui. Só pra eu ver se vocês estão entendendo. Low. Low. É o swing low quebrado. O swing mais recente é o low. Então não tem por que você fazer isso. Ó, não tem por que você fazer isso. Na máxima, no caso, né? Quando quebra o swing mais recente, já na quebra você entra, David, com o stop na mínima ou na máxima. Tá? Ou na máxima. Então, o que é que eu estou querendo trazer de exemplo aqui, Marcelo? Ó, nessa questão aqui, ó. Onde ele quebra esse swing high e depois ele quebra esse swing low. O que é que eu estou querendo trazer de exemplo? Por quê? Em uma leitura, inicialmente é dito para vocês que vocês devem esperar chegar até a patamar barato, que não está errado da forma que eu ensinei lá inicialmente para vocês, que é você aguardar chegar no patamar barato, aguardar formar o swing low para então estar surfando. Você vê que não acontece aqui, tá? Não acontece aqui. Só que o que é que o Michael está trazendo para a gente? É um plus a mais, é uma atualização.
dessa leitura de swing nessa carta. É uma atualização dessa leitura de swing nessa carta. Com esse implemento, preste atenção no swing mais recente quebrado. O swing mais recente quebrado é quem está te contando a história. Então, ao invés de você observar essa quebra de swing high e querer pegar uma compra nesse patamar barato, você vê essa quebra de swing low aqui, mais recente, e então você já começa a trabalhar o quê? Trabalhar uma venda. Cadê? Trabalhar uma venda. Nessa altinha aqui até aqui. 30 e poucos pips. Trabalhar uma venda. Então, vamos lá. Quebrou esse swing low aqui. Quebrou esse swing low aqui. Aí o mercado vem aqui embaixo e quebra esse swing high aqui, que é o mais recente quebrado. Qual é o swing mais recente quebrado? É o low ou o high? É o high. Então você não vai alinhar a venda aqui, ó. Você não vai alinhar essa venda aqui. Você vai alinhar essa compra aqui, ó. Essa é a tópica que está sendo tratada aqui. Se chegar no patamar de venda e te der gatilho, tu já está lucrativo na compra. Coisa que você vê que ele sobe e não te dá gatilho. A compra já está alinhada aqui. Tá? A compra já está alinhada aqui. Então não tem por que você estar se martirizando, esperando o mercado voltar tudo isso, para então você querer procurar por uma formação e um gatilho de entrada. Porque a compra já está cantada aqui. Pergunta que deve ser feita. Qual é o swing mais recente que está quebrado? A maioria faz exatamente o contrário, se baseando nas estruturas básicas. Justamente. Qual é o swing mais recente quebrado? É isso que o Michael está trazendo nessa carta 02, tá, pessoal? É isso que o Michael está trazendo nessa carta 02. Que é um upgrade, que é um upgrade absurdo. Olhem com esse patamar e com essa perspectiva. Qual é o swing mais recente quebrado? Qual é o swing mais recente quebrado? Pergunto, todo mundo conseguiu entender sobre isso daqui? Deixa eu ver aqui. Sempre contra o fluxo, mas por causa das estruturas. Conseguiu entender, Lânia? Conseguiu entender, Marcelo? Conseguiu entender, senhor Edson? Tiago Martins, Glauco, senhor Edson. Sempre o swing mais recente. Sempre o swing mais recente. Dito isso, 1h53 de aula sobre essa questão. Vou encerrar e vamos para a segunda aula, que é basicamente a aula da tarde.